Você já teve um dia que parecia perfeito, até que alguém soltou um comentário chato ou fez algo que tirou você do sério? De repente, a raiva ou a frustração tomam conta e sua paz vai embora. Quem nunca passou por isso, né? Mas e se eu te dissesse que dá para evitar que essas situações estraguem seu dia? A verdade é que ninguém pode controlar o que você sente. Só você tem esse poder. Agora, imagine viver de um jeito tão tranquilo que aconteça o que acontecer, você mantém a calma. Parece difícil? Na verdade, é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Você quer ter acesso à versão escrita deste vídeo? Pegue as 3 palavras-chave que aparecerão na tela, no canto superior esquerdo. Entre no nosso grupo do Telegram e pegue o arquivo que será desbloqueado com as 3 palavras-chave. Neste vídeo, vou te mostrar 11 práticas baseadas no estoicismo. Uma filosofia antiga, mas muito útil nos dias de hoje. Com elas, você vai aprender a não reagir no impulso, deixar a raiva de lado e retomar o controle das suas emoções. E o melhor, sem precisar fingir que nada te afeta, mas sabendo exatamente como lidar com cada situação de forma inteligente. Que vale a pena continuar aqui, porque essas estratégias podem transformar a forma como você encara desafios, críticas e até mesmo aquelas pessoas difíceis. Você vai aprender a definir limites saudáveis, deixar rancores no passado e, principalmente, viver com mais leveza e menos estresse. O que é estoicismo e por que ele pode mudar sua vida? O estoicismo surgiu há milhares de anos, mas continua atual porque ensina algo essencial. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar como reage. Ou seja, o problema não é o que acontece com você, mas como você decide encarar isso. Por exemplo, se alguém te critica, você pode se irritar ou pode simplesmente escolher não dar poder para essa crítica te afetar. Essa forma de pensar te dá mais controle sobre sua própria vida, em vez de deixar que outras pessoas determinem seu humor. E por que isso é tão importante hoje? Porque vivemos cercados de opiniões, cobranças e situações estressantes. Se você souber lidar melhor com isso, vai conseguir viver de forma mais tranquila e equilibrada. Então, se você quer aprender a não se estressar à toa e ter mais paz no seu dia a dia, fica aqui comigo. Vou te mostrar como aplicar essas práticas estoicas de um jeito simples e eficaz. 11 práticas estoicas para transformar sua vida. Prática 1. Entenda que você tem total controle. Imagine que você está em um dia tranquilo, relaxando no sofá ou resolvendo suas tarefas. Tudo parece bem até que alguém diz algo que te incomoda. Sua paz é interrompida e você sente uma onda de frustração ou raiva. Nesse momento, é comum pensar: essa pessoa estragou o meu dia. Mas a verdade é que ninguém pode arruinar seu dia sem a sua permissão. Você tem o controle total sobre suas reações. O que a outra pessoa diz ou faz pode ser como um botão que ela aperta em você. Mas quem decide se esse botão será pressionado é você. O mundo sempre trará desafios, mas como você reage a eles é sua decisão. A verdadeira força vem de dentro, da sua capacidade de controlar suas emoções e não de reações impulsivas. Prática 2. Liberte-se das expectativas. Já percebeu como ficamos frustrados quando esperamos que os outros ajam do nosso jeito e isso não acontece? A decepção logo aparece e pensamos: como podem ser tão insensíveis? Eu jamais faria isso. A verdade é que as pessoas agem de acordo com suas próprias vivências, não com as nossas expectativas. Tentar controlar o comportamento delas é como tentar prender o vento. Cada pessoa tem sua própria perspectiva da vida, formada por suas crenças e experiências. Quando alguém age de maneira que nos machuca, isso não reflete quem somos, mas sim uma reação baseada no que a pessoa conhece.
Em vez de esperar que os outros se ajustem ao que queremos, é mais saudável aceitar quem são. Prática 3. Desista da necessidade de sempre estar certo. Pense na última vez que você ganhou uma discussão. Talvez fosse sobre algo pequeno, como o melhor caminho a seguir, ou algo mais sério com um amigo ou parceiro. Durante a conversa, você provavelmente sentiu a necessidade de provar que estava certo, como se isso fosse a única coisa importante. Ter razão o tempo todo muitas vezes está ligado a uma insegurança interna, como se ser desmentido ameaçasse nossa identidade. Mas, e se, ao invés de insistir em sua opinião, você buscasse entender o outro, abrindo espaço para novas ideias? Estar certo vale mais do que ter paz. Quando você se concentra em sempre vencer uma discussão, acaba gerando mais tensão, alimentando frustração e prejudicando seus relacionamentos. Por outro lado, quando você escolhe não se apegar a ser o único certo, surge uma sensação de alívio e paz interior. Prática 4. Não seja definido pelas palavras dos outros. Imagine um momento em que você compartilha algo que realmente te motiva, algo que toca seu coração. De repente, alguém solta uma crítica negativa. Aquela palavra inesperada corta o clima e sua confiança desaba. Mas por que isso acontece? A razão é simples. Muitas vezes damos a outras pessoas o poder de definir como nos vemos. Quando buscamos a aprovação de fora, permitimos que outros controlem nosso valor. O verdadeiro poder vem de dentro, e é isso que nos dá confiança. Quando alguém critica seu trabalho, a reação inicial pode ser se defender ou ficar desanimado. Mas, e se, ao invés de reagir de imediato, você desse uma pausa e pensasse que aquela opinião é apenas isso, uma opinião, e não uma sentença sobre seu valor? Essa pausa cria um espaço para reflexão, te dando a chance de processar antes de agir. Não para ignorar o que foi dito, mas para separar o que é útil do que não merece ser absorvido. Prática 5. Honre seus próprios limites. Imagine um dia cheio de compromissos e responsabilidades. No meio disso, alguém chega com um pedido que poderia facilmente resolver sozinho, ou um colega de trabalho joga uma tarefa de última hora em suas mãos. O que você sente? Uma frustração crescente, certo? Isso afeta seus planos, e você se pergunta por que é tão difícil dizer não. A resposta é simples. Para proteger sua paz, você precisa de limites. Sem eles, você deixa que os outros decidam como você gasta seu tempo e energia. Dizer sim o tempo todo também significa dizer não para o que realmente importa para você. A grande lição aqui é que você não pode dar o seu melhor para os outros se não cuidar de si mesmo primeiro. Se você se doa sem considerar sua própria energia, a frustração e o cansaço se tornam inevitáveis. Estabelecer limites é, antes de tudo, um ato de respeito próprio. Prática 6. Desapegue-se das opiniões dos outros. Já se sentiu mal depois de compartilhar uma ideia ou opinião e ser recebido com críticas ou indiferença? A dor é real. Essa sensação pode transformar sua autoconfiança em incerteza. Mas, pare um momento e reflita. Por que as opiniões dos outros têm tanto poder sobre você? Todos nós já caímos na armadilha da busca por aprovação. É como tentar agarrar uma sombra. Você nunca vai conseguir. A verdadeira liberdade aparece quando você decide não se submeter ao que os outros pensam. Cada pessoa vê o mundo com base em suas próprias experiências e inseguranças. O que falam sobre você, na verdade, revela mais sobre quem está falando do que sobre quem você é. Quando você dá atenção demais às opiniões alheias, você entrega o controle das suas emoções e acaba deixando que os outros dirijam sua vida por você. Prática 7.
A força de responder sem dizer nada em momentos de provocação. A tentação é responder com raiva. O calor sobe, o coração acelera e a vontade de se defender se torna quase irresistível. Mas já pensou em simplesmente não dizer nada? O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, é uma das respostas mais poderosas que você pode dar em meio a confrontos. Ele não é fraqueza. Muito pelo contrário, é uma demonstração de autocontrole e força interna. Quando você escolhe não reagir, você prioriza sua paz interior acima da necessidade de se justificar, e isso reflete sabedoria. Imagine uma situação em que alguém tenta te humilhar publicamente. Você pode reagir, entrar na briga e perder sua energia, ou pode optar pelo silêncio. Ao fazer isso, você retira o poder da pessoa de te afetar, mostrando que a reação dela não tem influência sobre você. A resposta é simples. Para proteger sua paz, você precisa de limites. Sem eles, você deixa que os outros decidam como você gasta seu tempo e energia. Dizer sim o tempo todo também significa dizer não para o que realmente importa para você. A grande lição aqui é que você não pode dar o seu melhor para os outros se não cuidar de si mesmo primeiro. Se você se doa sem considerar sua própria energia, a frustração e o cansaço se tornam inevitáveis. Estabelecer limites é, antes de tudo, um ato de respeito próprio. Prática 8. Transforme a raiva com gratidão. Já se pegou no meio de um dia em que nada parecia dar certo? A raiva aparece e você se pergunta por que as coisas têm que ser tão difíceis. Agora, e se, em vez de ceder à raiva, você mudar sua perspectiva? E se, em vez de focar no que está errado, você começasse a ver o que está indo bem? A gratidão tem o poder de suavizar a raiva e transformar até os momentos mais desafiadores em oportunidades para encontrar calma. Há uma verdade simples nisso. Podemos sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo. Quando você se conecta com o que é positivo, a raiva perde seu impacto. Ela não desaparece por magia, mas fica sem espaço para crescer. Tudo o que você foca se expande. Da mesma forma que pequenos gestos aumentam sua raiva, pequenos agradecimentos mudam sua energia. Prática 9. Encontre valor na crítica. É normal que a crítica nos deixe desconfortáveis, mas, quando a vemos com a mente aberta, ela pode se tornar uma ferramenta poderosa para crescer. Em vez de encará-la como um obstáculo, podemos usá-la para nos desafiar e melhorar. Imagine que você está se preparando para uma apresentação e recebe uma opinião de um colega apontando vários pontos fracos. Em vez de ignorar ou se defender, pare por um momento e pense: o que posso aprender? Aqui, há algo que eu realmente possa melhorar? Mudar o foco da defesa para o aprendizado transforma a crítica em uma chance de melhorar suas habilidades. Como Lao Tse nos lembra, conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é sabedoria. A crítica, então, passa a ser um espelho que reflete aspectos de nós que talvez não víssemos por conta própria. Prática 10. Domine a arte de deixar ir. Imagine que você está segurando uma brasa, pronta para jogá-la em alguém que te machucou. Mas, enquanto espera o momento certo, a brasa queima sua mão. A raiva e o ressentimento são exatamente como essa brasa. Você se machuca mais ao segurá-los do que a pessoa que causou sua dor. A verdadeira força não está em continuar alimentando esse fogo, mas em saber quando soltá-lo. Abrir mão não significa esquecer ou ignorar o que aconteceu. Trata-se de liberar o peso emocional que te mantém preso ao passado, criando espaço para viver plenamente o presente. Como já foi dito, segurar a raiva é como beber veneno e esperar que o outro morra. A forma como reagimos ao que nos magoa define nossa jornada e nosso caminho de evolução. Prática 11. Pratique a autocompaixão. Seja gentil
consigo mesmo. Imagine um dia em que você cometeu um erro, falhou em algo importante ou se sentiu incapaz de lidar com uma situação difícil. A primeira reação pode ser se criticar duramente, como se você fosse seu próprio inimigo. Mas e se, em vez disso, você se tratasse com a mesma compaixão que ofereceria a um amigo querido? Autocompaixão é uma prática poderosa que os estoicos valorizavam, embora não a nomeassem dessa forma. Eles entendiam que, para lidar com os desafios externos, precisamos primeiro estar em paz conosco mesmos. Isso significa reconhecer que somos humanos, falhos e em constante evolução. Como praticar? Reconheça seus erros sem julgamento. Em vez de se culpar, entenda que errar faz parte do processo de crescimento. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Fale consigo mesmo com gentileza. Quando algo der errado, evite frases como "eu sou um fracasso". Substitua por "estou aprendendo e melhorando". Cuide de si mesmo. Reserve momentos para descansar, refletir e se reconectar com suas necessidades emocionais. Isso não é egoísmo, mas sim autocuidado. Celebre pequenas vitórias. Reconheça seus progressos, por menores que sejam. Isso fortalece sua confiança e resiliência. Porque isso importa. Quando você pratica a autocompaixão, cria uma base emocional sólida para lidar com os desafios externos. Em vez de se deixar abalar por críticas ou falhas, você se torna mais resiliente e capaz de manter a calma, mesmo em situações difíceis. Como os estoicos diziam, a verdadeira força começa com o autoconhecimento e a aceitação de quem você é. Conclusão: agora que você já conhece essas estratégias, chegou o momento de colocá-las em prática. Lembre-se, mudanças não acontecem da noite para o dia, mas cada pequena atitude que você adota em direção ao autocontrole e à serenidade faz toda a diferença. Imagine como seria sua vida se você conseguisse manter a calma diante de desafios, enfrentar críticas sem se abalar, impor limites sem culpa e se libertar de ressentimentos que só pesam em você. Essa é a leveza que a filosofia estoica pode trazer para o seu dia a dia.